Desde o final do ano passado, a sala de cinema PF Gastal, na usina do gasômetro, tem reduzido o funcionamento. Em fevereiro, o espaço chegou a ficar sem programação e sem projecionista. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Jordano Dil, que representa o movimento PF Gastal Resiste, e o David Oliveira Pinheiro, também do movimento e membro da Associação de Técnicos Cinematográficos do Estado. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Boa noite. Muito triste essa notícia. Eu já vou perguntando, corre o risco mesmo de ficar sem a sala PF Gastal? Bom, um risco sempre acho que nós corremos assim em relação a espaços públicos relativos à cultura, né? Porque em momentos de crise econômica e política, a cultura geralmente é a primeira a se complicar. E no momento a sala está realmente, ela está fechada, ela está com a programação adiada, ela está bastante atropelada. Ela está abrindo de sexta a domingo e isso impossibilita qualquer estreia enfim, estreias comerciais naturais, assim, é algo que a Sala PF Gastal tem feito nos últimos anos, trazendo filmes que não chegam a nenhuma sala em Porto Alegre, apenas na PF Gastal, então nós estamos sem isso, apenas com uma programação um pouco improvisada, muito boa, vale a pena ir ainda, mas sempre de sexta a domingo apenas, assim. Então, sim, ela está fechada, então nós sempre corremos esse risco, né? Bom, a gente não corre o risco, a gente já está vivendo, né, esse risco. Antes de continuar a entrevista e perguntar para o Davi, até por questões técnicas mesmo, porque é alguém que entende da área, eu preciso deixar claro que nós convidamos, né, e insistimos com a Prefeitura de Porto Alegre para que enviasse um representante para a discussão, mas não tivemos resposta positiva. A Prefeitura, então, nos enviou uma nota que nós leremos daqui a pouco. Mas, então, primeiro vamos contextualizar o que está acontecendo, até para a gente saber, tecnicamente, o que é preciso ser feito, Davi, para a sala entrar em funcionamento. No caso, isso seria uma resposta à Secretaria Municipal de Cultura, né? A Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos reúne profissionais da criação cinematográfica, ligada à produção, não exatamente ao setor de exibição, né? Claro. Eu acho que existe mais do que o que existe já agora, uma vontade política, tanto da sociedade civil quanto da própria secretaria. Mas é preciso questões administrativas serem solucionadas. O que se vê agora é que existe a questão de dois pedidos de liberação, que são a maneira como o processual acontece, que estão trancados, que são ligados exatamente a esses funcionários, né? Sim. Então, seria necessário que houvesse a contratação, não só o pedido de liberação ser aprovado, mas houvesse a contratação. No sentido mais a longo prazo, imagino que mais como eu falei, é uma questão que vai muito além da vontade política por uma questão administrativa. Isso é uma consequência não apenas de questões culturais, como o Jordano falou, mas é uma questão de toda a administração da prefeitura, como tem acontecido nos últimos anos. É extremamente caótica, é extremamente, de certa maneira, deixada, as coisas são empurradas com a barriga, e isso acaba chegando a um momento onde vai ter situações limite, como a atual que enfrentamos, né? A gente recebe uma resposta formal, foi o que nós recebemos, né? E aí eu fico perguntando, que tipo de resposta vocês recebem da Prefeitura? O que a Prefeitura alega nessas questões administrativas? Então, houve uma reunião na semana passada com o secretário, ele não pôde comparecer, houve representantes da Secretaria de Cultura presentes na reunião, o Davi estava presente, e acabou-se, enfim, teve essa proposta da abertura de sexta a domingo, o que não nos satisfaz completamente, porque impossibilita realmente as estreias comerciais e mostras de maior fôlego, enfim, questões desse tipo. E houve uma conexão também com um decreto assinado pelo prefeito José Fortunati de que seriam cortados gastos extras. No entanto, a gente não consegue entender como que uma sala que funciona há 17 anos tem seus funcionários como gastos extras para a prefeitura. Então, são questões que estão em discussão, assim, que nós tentamos entender. É nesse ponto que eu quero chegar. Quando o Davi disse que questões administrativas, obviamente eu imaginava que a resposta seria, no momento que a gente vive, qualquer situação de dificuldade é colocada na crise econômica, na falta de repasse, né, de todas as instâncias, seja nacional, estadual, municipal. Mas, pelo que me parece, tá? Isso é uma interpretação minha, não sei se vocês concordam, que existem questões voltadas a, não digo ideológicas, mas que tratam, de repente, a cultura como algo supérfluo ou um gasto, e não, por exemplo, um investimento ou algo que faça parte da realidade de Porto Alegre, já que a sala está há tanto tempo aberta e funcionando. Há diferença, por exemplo, vocês conseguem perceber isso
Isso acontecia no histórico, no levantamento, no conhecimento de vocês, em outros governos, ou isso passou a partir de agora, nessa gestão da prefeitura, ser encarado assim? Isso se fragilizou, obviamente, nos últimos 12 anos. Isso é inegável. Existe uma fragilização da cultura em nível municipal, é uma briga constante, tanto da PTC, quanto do CIAV, quanto de outros membros da sociedade civil, que existe sempre a possibilidade de cortes, existe sempre uma grande discussão no início, no final do ano, para a virada, a questão da aprovação do orçamento, a questão do FUNPROARTE, é uma constante em termos de discussão dentro da prefeitura. Existe, como foi falado, existe sempre a constante da vontade política. Existem muitas pessoas interessadas que a cultura funcione de maneira estratégica dentro da prefeitura, mas, ao mesmo tempo, existe um impedimento, às vezes, técnico, a questão de limitações de por assim dizer, como tu falaste, e o próprio Jordano também, de a cultura ser vista como algo desimportante. Sim. E isso, acredito, vem de uma construção histórica, não é apenas ligado a governos, mas ligado, inclusive, ao cidadão. O cidadão, às vezes, vê a cultura como algo periférico, até porque, em questões mais básicas, realmente mas é necessário se manter, porque alimenta todas as cadeias, né? Tem toda a relação. A cultura significa uma outra maneira de educar também, né? Então, isso tem que ser pensado em termos de sociedade, não apenas em termos de governo, é uma construção de longo prazo, né? E agora, imagina, a gente está vendo sintomas de uma questão de longo prazo. Isso não é a PF Gastal em si, tem um significado muito mais amplo. É uma questão de abandono sistemático que vai... Uma sensação de abandono. É uma sensação de abandono que chegou a este momento da PF Gastal, onde a PF Gastal é um exemplo bem específico, né? Algumas pessoas podem dizer, que estão nos assistindo agora, que não conhecem a sala, né? E aí pode parecer que seja algo não importante, algo supérfluo, enfim. Vamos resgatar um pouco dessa história, o que basicamente, para quem não conhece a sala, acontece na sala, como é que as pessoas podem frequentar. Quando a gente fala em significado e cultura, né, e numa dimensão pedagógica, no momento que a pessoa não tem conhecimento, não circula na vida dela aquele significado, aquela aproximação com a sala, ela realmente acha que aquilo não tem importância nenhuma, não tem história nenhuma para a cidade, não tem relevância nenhuma para Porto Alegre. O que não é verdade. Pela história da Sala PF Gastal, a gente pode resgatar agora, Jordano. A Sala PF Gastal ela existe há quase 17 anos, há bastante tempo. Tem mostras importantíssimas que foram feitas naquele espaço. Cineastas internacionais como Claire Denis e Kenneth Anger já estiveram presentes na Sala PF Gastal. Existe um programa de alfabetização audiovisual que acontece lá todos os anos. E, enfim, tem muita coisa acontecendo lá há muito tempo, graças também à coordenação de cinema de vídeo e fotografia e dos programadores, que fazem um trabalho muito mais do que eles deveriam, inclusive muito mais do que eles recebem por. E eu acho isso admirável, que a gente tem que levantar aqui essa questão. E é um trabalho que nós, do movimento PF Gastal Resiste, exigimos que continue. E a gente sente que está uma irregularidade, não entende o que exatamente vai acontecer, a gente está um pouco em dúvida, até porque existe uma incerteza quanto ao fechamento da usina do gasômetro para reformas mais adiante no ano, nós não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Nesse caso não existe incerteza, vai ocorrer, né? Vai se fechar. Nós não sabemos a data, não sabemos exato. Nada mais prático assim. Então a PF Gastal está também nesse entre-meios assim. Sim. Agora eu vou ler a nota, tá? Que a secretária adjunta da Cultura, né, nos enviou. Então, e depois eu quero a resposta ou a avaliação de vocês, a interpretação, né? Em nota, a secretária adjunta da Cultura, Ana Luísa Surita Duarte, garante que a sala não será fechada. O esquema atual de funcionamento de uma sessão às sextas-feiras, 2 aos sábados e 2 nos domingos, permanece até que sejam contratados funcionários para o local. Uma empresa de projeção deve ser responsável. Neste final de semana acontece a mostra David Bowie. A sala, então, apenas teria reduzido o horário e não deixou de funcionar. Essa é a resposta da secretária adjunta, né? A gente está vendo aqui o blog da sala com a mostra David Bowie, né? A sua programação. Bom, a secretária foi enfática, dizendo que a sala não fecha e que é uma situação momentânea. Vocês sabem mais do que a gente a realidade e a perspectiva futura. É por aí? Então, bom, acho que ela
tem razão quanto a esse funcionamento da Mostra David Bowie. Eu convido a todos os espectadores que vão frequentar a mostra. É uma homenagem ao cantor falecido, que tem uma série de filmes, alguns mais conhecidos, outros menos. Vale a pena muito frequentar a sala, até porque esse é o maior motivo que o movimento existe, é para fazer as pessoas frequentarem a sala. Mas a carta já começa com uma contradição, porque a sala não será fechada e começa já falando do funcionamento de sexta a domingo. Bom, hoje, se eu quisesse ir à sala PF Gastal assistir um filme, eu não poderia, porque ela não vai estar aberta. Então, a sala está fechada num dia que ela normalmente funcionaria. Sim. Ela não abre segundas-feiras, isso sempre, porque, enfim, é questão do funcionamento do município. Mas de terça a quinta-feira deveria estar aberta também, para permitir também essas estreias. Então, a sala está fechada. Tem metade da programação. Se a gente for contar 3 dias hoje de exibição, os outros 3, terça, quarta e quinta, não estão acontecendo. A sensação de vocês, essa é uma resposta formal, mas no diálogo, há a possibilidade, em breve, dessa volta do funcionamento na sua carga horária completa? Eu acredito que há a possibilidade, mas é isso que o movimento existe, para tentar pressionar para fazer essa possibilidade ficar cada vez mais latente. Não, acho que é só uma questão de pressão, mas uma questão de manter o diálogo constante, né? Não tornar um diálogo que é esporádico. Estamos aqui para discutir, conversar, pensar essa... A gente tem agora um evento aqui, né, do movimento, né, que é o Ocupa PF Gastal, também lá, para quem estiver interessado, no Facebook. Né, a gente está vendo a movimentação, mesmo que virtual, das pessoas. Agora, é importante falar isso, né? Isso acontece muito em Porto Alegre, quando alguma coisa fecha. Eu estou falando aqui de outras instituições, às vezes não públicas, e aí fica aquele saudosismo. Como era boa a sala da PF Gastal, mas as pessoas precisam ir. Vocês sentem também que a população está afastada da PF Gastal? Poderia frequentar mais? Falta um pouco de aproximação e até mesmo divulgação, que poderia ser subsidiado também pela prefeitura? É engraçado que nós entramos numa discussão sobre isso antes de estar aqui, né? Sim. Eu acho que a questão da PF Gastal é muito mais do que fazer um público cativo, é uma questão de existir, é a questão de existir essa programação disponível. Sim. Porque nós estamos falando de pequenas mudanças, nós estamos falando de mudanças gigantescas, nós estamos falando daquela uma pessoa que daqui a pouco vai mudar o curso do gosto cinematográfico, a questão informativa, e isso vai se espalhar. A gente não está falando exatamente de uma presença massiva, até porque o tipo de filme que é exibido realmente não é o tipo de filme que é atraente ao grande público. Não é um blockbuster. Ele não tem divulgação milionária, não tem o atraente de ser um filme fácil. Então nós estamos falando sempre de um público restrito, inclusive entre o público frequente. Muitas vezes se opta um filme ir, o outro não. Então acho que eu acho que a justificativa de falar de público acaba sendo muito fraca, porque não tem a ver só com isso. Tem a ver com uma cadeia muito maior. A gente está falando de contingência, de possibilidade. De possibilidade. Né, das pessoas terem a possibilidade de ter acesso. Né? Agora, dá para a gente pensar que um cuidado maior com a sala e um respeito maior com a sala vai promover essa aproximação. Sem isso, diminuindo o número de sessões, fica muito mais difícil, né, de aproximar as pessoas. Bom, eu acho que nesse momento, tu disseste, né, eu entrei nessa questão da aproximação para falar das pessoas chegarem à sala. Então, muitas estão tendo conhecimento agora. Né? Infelizmente, não tinham o conhecimento. Tendo agora, vamos fazer um convite para que, mesmo que em poucos dias, como está acontecendo hoje, elas aproveitem, seja sábado, seja domingo, seja numa sexta-feira, aproveitem a sala. Vamos falar um pouco da programação, né? A gente acabou de falar da mostra David Bowie. O que a gente tem agora? Programação para o David Bowie, tem mais algumas programações, alguns filmes para serem exibidos na sequência? Nós vamos ter amanhã a sessão do Projeto Raros, que é um projeto que acontece já há alguns anos, com sessões de filmes raros, enfim, de filmes que não se tem acesso, às vezes, nem pela internet, assim, que é algo que está tão acessível para o público hoje em dia. E temos a mostra David Bowie, que vai até maio. Sim. São uma série de filmes, nós vamos ter desde filmes bastante conhecidos, como Labirinto, A Magia do Tempo, clássico dos anos 80, até filmes bem menos conhecidos como O Homem que Caiu da Terra ou Absolute Beginners, que é um filme que, enfim, bem desconhecido, né? Então, acho que vale a pena ocupar a sala PF Gastal, que é o propósito inicial desse movimento, tanto nesses pequenos eventos que fazem, quanto nas mostras, e participar. Nós temos a carta aberta, que foi assinada por quase 2.000 assinantes lá pelas redes sociais. Nós temos a própria página, a fanpage do movimento, que está anunciando a programação, chamando o público.
Enfim, nós queremos muito que o público frequente, mas independente da frequência do público, nós queremos a sala aberta para 1 ou para 100 espectadores. Todos os espaços da cidade voltados à cultura. E a gente já começa falando da própria usina do Sim, gasômetro. a Cinemateca Capitólio, Exatamente. o Teatro Renascença, todos esses espaços públicos que nós temos que ter a confiança de que eles estão abertos, entende? Muito bem. A certeza do cidadão de que eles podem frequentar os espaços pertencentes à cidade sem nenhum tipo de insegurança de que ele vá permanecer aberto ou fechado ou vai abrir só de vez em quando, enfim. Bom, queremos uma certeza. É óbvio que quanto mais as pessoas acessarem, isso também, pode ter certeza, Davi, vai despertar um interesse político, né, dos governantes na medida que consigam enxergar isso, ou como deveriam, né, com uma utilidade muito grande para a cultura da cidade, para a história da cidade. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade e o movimento, como porto-alegrense que sou, né, em manter a nossa sala PF Gastal em funcionamento pleno, né? Obrigado, Davi. Obrigado, Jordano. Sejam sempre bem-vindos e utilizem o espaço aqui do programa, tá bom?